Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a Luz da Palavra. Toda segunda-feira nós temos um encontro marcado às 19 horas, de segunda e quarta. Glória a Deus, né? Palavra do Senhor sendo ministrada. Logicamente, um programa de estudo, né? Um outro formato. E eu espero vocês aí toda segunda e quarta-feira às 19 horas. Nós temos um encontro marcado, não se esqueça. Boa noite a todos da rádio também, sejam todos muito bem-vindos, pessoal da rádio, glória a Deus pela vida de vocês. Quem não, aliás, pessoal do Facebook, quem não baixou o aplicativo ainda, baixa o aplicativo da rádio, um aplicativo super leve, super tranquilo aí. Você baixa o aplicativo, entra lá no sistema Android, né, e baixa lá o app que chama Rádio Hebron. Baixou o aplicativo da igreja, o que acontece? Toda vez que a gente entrar ao vivo, você participa da ministração, você ouve a ministração. E aquilo que não, quando a gente não estiver ao vivo, você ouve louvor. É uma rádio 100%. Lá que a internet deu uma oscilada aí. 100% Jesus, 24 horas por dia. Então você fica conectado aí, ouvindo louvor o dia inteiro. Amém? E na hora que a gente entrar ao vivo, você ainda recebe a palavra. A palavra está sendo ministrada, seja na parte da manhã, da tarde, da noite. Sempre toda a programação da Hebron passa pela rádio. Então convido você a se conectar, a baixar o aplicativo aí. Amém? Não consome muitos dados móveis, não consome muita memória, super tranquilo. Amém? Logo, logo tem mais novidade. A Hebron sempre, todo mês tem novidade, né? Glória a Deus. Aliás, vamos falar de novidade? Que novidade é isso? Que novidade? Nós acabamos com o relógio de oração ontem, glória a Deus, né? 7 dias aí, onde o Senhor falou grandemente, onde o Senhor fez grandes coisas, palavra poderosa todos os dias, né? Fala sério, relógio de oração desse mês falando sobre o profeta Jeremias, aquilo que nós estamos estudando também na luz da palavra. Então foi algo fantástico, né? Quem está se aprofundando na luz da palavra, aquilo que a nossa apóstola está ministrando, você já está, né? Fica muito mais fácil do seu entendimento. Por quê? Porque a gente já está navegando o profeta Jeremias. Então nós devemos aí esse mês, mais o mês que vem aí, esse mês, né? Talvez no comecinho do mês a gente termina em nome de Jesus Jeremias. Amém? Glória a Deus. Bom, o que eu vim falar para vocês? Não se esqueça que nós temos propósito toda semana. Fica atento aí no grupo da igreja. Quem não tem o grupo da igreja, o telefone é 11 970 13 8161. Repetindo, 11 970 13 8161. Por quê, bispo? Pelo seguinte, toda a programação da Hebron, né, tudo que vai começar, a propósito, a gente divulga nas redes sociais, mas você recebe também o link através do WhatsApp. Se você não tiver no grupo da igreja, o que você faz? A gente manda o link para você chama a gente no WhatsApp, manda o link e você entra no grupo. Nós temos um grupo único, participa do relógio de oração, entra a propósito da família, agora provavelmente quarta-feira começa o propósito da família, você já está no link, você já participa do propósito, são 3 dias, na outra semana nós temos mais 3 dias, provavelmente também o propósito dos Salmos, que são os 2 propósitos que a gente tem na sequência, né? Você participa quarta, quinta e sexta dos 2 propósitos que estão por vir. Então não fica de fora, fica ligadinho para você não perder nada da Hebron. Lembrando que os propósitos é uma grande bênção, alguns com cura interior, olha, cura coletiva, algo fantástico. Só que você não pode ficar de fora, tem que ficar atento aí no grupo, amém? Então não saia do grupo, coloca para silenciar lá e fica só atento aí, dá uma olhada durante o dia que você vai ver que toda a mensagem de atividade que vai ter na igreja passa pelo grupo, amém? Glória a Deus. Bom, abra a Bíblia de vocês. Jeremias capítulo 23, nós falamos aí, nós somos na quarta-feira passada até o capítulo 22, e hoje nós vamos aí do 23, se der até o 26, hoje fala sobre a profecia contra os maus pastores. O profeta Jeremias encontrou muito esse problema com os falsos pastores, né? Os falsos profetas aí, a gente viu muito isso já até o capítulo 22, mas nós vamos ver isso, vai falando muito disso aí, porque no decorrer a gente vai encontrar tudo isso. Até ministramos ontem, por exemplo, capítulo 38, a gente vê novamente os falsos profetas sendo falados. Então é algo que Israel, Judá, né, principalmente aí nos últimos tempos, que é onde fala o profeta Jeremias, enfrentou muito problema com os falsos profetas, né? Então aqui esse capítulo dedica a eles. Vamos ler aí do versículo 1 até o 4, que diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei de vós e castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar
aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que apacentem, e elas jamais temerão, nem espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então aqui uma repreensão aos falsos pastores aí, por quê? Não tinham nada de apacentar a ovelha, pelo contrário, deixavam as ovelhas dispersas, as ovelhas sendo colocadas de lado de qualquer jeito. Aqui o Senhor fala que ele então apacentaria as ovelhas, ele traria as ovelhas. Só que tem um outro detalhe também, ele fala que ele vai acertar direto com os pastores, né? Então o próprio Deus iria reunir suas ovelhas pelo poder do seu Espírito. Deus levantaria uma nova geração de reis que defenderiam o bem-estar do povo e a vontade do Senhor acima de seus próprios desejos. Mas é que, como eu falei para vocês, o Senhor vai tratar direto, fala que ele vai castigar esses falsos pastores. Aí, se a gente for falar aqui dos falsos pastores, inclui também aqueles que eram reis, que tinham obrigação para com o povo, não deixava de ser um pastor, afinal era o líder, né, de toda uma nação. Profecia sobre o renovo de Davi. Profecia sobre o renovo de Davi está também em Jeremias capítulo 33, tá? Quem tiver dúvida aí. Começando com Isaías 4, no capítulo 4, versículo 2, esse termo renovo é usado para falar do quê? Do Messias, o prometido. Esse grande rei que governaria com juízo e justiça. A necessidade que o Senhor enviasse seu próprio rei estava baseada no fracasso dos monarcas de Israel, que viveram de acordo com os padrões esperados de um rei. Lembrando que aqui, inclusive, nós ministramos isso no relógio de oração, só que aí numa outra perspectiva, quer dizer, num outro olhar, porque lá tem revelação da palavra. Aqui nós estamos estudando a palavra na íntegra. Ele está falando o quê? Da vinda do Messias, né? Que seria um rei que substituiria o trono de Davi, que viria da linhagem de Davi e substituir o trono. Por quê? O Senhor tinha prometido que não faltaria da linhagem de Davi no trono. Né? E ficou depois, por conta da rebelião do povo de Israel e Judá, chegou um determinado momento, parou, não tinha mais rei. E esse rei se levantar aqui falando de quem? Que seria o Messias, né? Para honrar e continuar a promessa que o Senhor tinha feito sobre a casa de Davi. Amém? A profecia referida acerca de Jesus Cristo, rebento justo, que será rei, governará com sabedoria e exercerá na sua terra o direito e a equidade, salvará no seu reino a Judá, Israel viverá em segurança e restaurará o reino de Israel no milênio. Então aqui falando depois da vida de Cristo, falando sobre o milênio inclusive, tá? Então lá o que acontece? A gente pega, no caso fosse o programa, como a gente ministrou aí no relógio de oração, pega a palavra de concordância, vai ver o que é esse renovo e vamos numa outra linha. Só porque muita gente ouviu essa palavra sendo ministrada esses dias, para você entender isso tudo não, nós vamos aquilo que está escrito aqui, né? Lá é a revelação, palavras de concordância, então a gente traz aquilo para os dias de hoje também, tá? Muitas vezes você vai ver que eu falo, isso aqui, se a gente for olhar nos dias de hoje, como é que é? Mas aqui está falando o quê? Contando a história de como era naquela situação, naquela época. Aqui está falando o quê? Da vida de Cristo. Nós hoje já vivemos a vida de Cristo. Mas naquela época eles não tinham vivido ainda o quê? A vida de Cristo. Amém, pessoal? Então vamos lá. Vamos ler do versículo, depois fala sobre contra os falsos profetas novamente. Vamos ver aqui do versículo 9 até o 11, que diz assim. Acerca dos profetas, lá falava dos pastores, aqui fala dos profetas, tá? O meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta, pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até a minha casa achei a maldade, diz o Senhor. Então, tanto o sacerdote como os profetas, quer dizer, todo o povo estava contaminado. A gente viu pastores de ovelhas aí, né, fazendo inclusive até alusão sobre os reinos, que estava todo mundo contaminado, tanto um como o outro, todos estavam contaminados. O sofrimento de Jeremias, por causa dos falsos profetas, enfraqueceu mentalmente e fisicamente, de tal modo que se sentia embriagado por causa da opressão no seu íntimo. Então, ali ele fala que ele se sentia embriagado, por quê? Por causa da opressão que ele sentia dos falsos profetas, dos falsos pastores, de toda a assolação. Jeremias enfrentou a assolação do rei, nós vemos aí o rei Ezequias, por exemplo, né, em determinado momento lava até as mãos, quando ele vai para ser jogado numa cisterna, a gente viu aí que fala que ele pegou simplesmente lavou as mãos, deixa ele se virar lá. Falou para os príncipes,
façam o que vocês quiserem, porque ele não queria com as mãos dele sujar e matar Jeremias. O que ele fez? Lavou as mãos e, ó, príncipe, vocês fazem o que vocês quiserem. E aí o que fizeram? Jogaram Jeremias numa cisterna. Então, a assolação que Jeremias sentia era de todos os lados, não só de pastores, sacerdotes, profetas, quer dizer, eram de todos, inclusive do rei, como eu acabei de falar. Então aqui fala que ele se sentia embriagado, tamanha intimidação, a forma como ele se sentia, com todo mundo em volta. Era difícil o que o profeta Jeremias enfrentou, né? Era a opressão de todo lado, né? Os profetas deviam ser porta-vozes de Deus para falar à nação. Os sacerdotes deveriam ensinar a lei e fazer distinção entre as coisas puras e impuras, supervisionar as cerimônias religiosas, mas estavam contaminados, eram corruptos, assim como o profeta e o sacerdote. O templo de Deus estava poluído pela maldade dos líderes espirituais. Então aquele que era profeta, que tinha a obrigação de falar a palavra do Senhor, a palavra verdadeira, não aqueles que a gente viu que falavam, assim diz o Senhor, quando na verdade o Senhor não tinha dito nada. Aqui, esses que tinham, ou por obrigação, fazer como Jeremias, profetizavam coisas completamente opostas àquilo que Jeremias estava falando. Os sacerdotes que tinham por obrigação, lá no templo, ensinar o povo, ensinar a lei, cuidar de todas as coisas do templo do Senhor, e para que a lei se fosse cumprida, esses não estavam fazendo, quer dizer, estavam fazendo também o oposto. Então estava uma balbúrdia, uma bagunça só. E é o que Jeremias fala. Eles estavam completamente contaminados, espiritualmente falando, né? Os profetas de Samaria, em vez de falarem o nome de Deus, profetizavam da parte de Baal. Eles fizeram errar o povo de Israel, levaram o povo a se afastar moral, mental, espiritualmente dos padrões divinos. E aí a gente pega lá quando houve a divisão das tribos lá com Salomão, estão lembrados? Né? Depois da morte de Salomão, Roboão assumiu 2 tribos, brigou lá entre ele e Jeroboão. Jeroboão fica com as 10 tribos de Israel, e ali Judá, a tribo de Benjamim, Judá fica ali então com quem? Com Roboão. E nessa divisão das tribos, a capital Samaria, que era do lado de lá, né, pertencente ao povo de Israel, fizeram todo tipo de contaminação, que é o que fala aqui, passaram a adorar Baal, levantaram, né, já na época de Salomão já estavam adorando, né, por conta dos casamentos que ele fez, só que agora estava realmente oficializado. Então tinha um templo em Dan, em Betel, e ali o povo profanava, entregava todo tipo de holocausto e todo tipo de adoração a Baal. Por quê? Jeroboão fez dessa forma para que todo o povo, a extensão de terra era muito grande, para que o povo não descesse para Jerusalém, né, para entregar a oferta em Jerusalém. Então fizeram o quê? Você ia lá ou para Dan, lá em cima, ou em Betel, aqui embaixo, é que vocês entregam a oferta e fica tudo lindo e maravilhoso. Era o intuito de Israel, para que o povo não descesse e pudesse ser persuadido pelo povo de Judá. Esse era o intuito ali do povo de Israel, no caso, capital Samaria. Então fala aqui que eles fizeram tudo isso, todos os padrões que precisavam ser quebrados, divinos, eles quebraram. Então lá, por isso, eles foram para o cativeiro primeiro que o povo de Judá, porque fizeram todo tipo de atrocidade. Só que, mesmo Judá, a gente vai ver isso, o profeta Ezequiel também fala a mesma coisa, mesmo eles vendo tudo isso, fizeram se contaminar e ainda pior. E aí o cativeiro também para eles, né, era questão de tempo. Deus percebeu que os profetas de Jerusalém estavam cometendo adultério e caminhando com falsidade, o que Jeremias se referia à idolatria. Os líderes de Judá haviam dado apoio a malfeitores, que como os reis abusavam do poder de seus cargos. A nação se tornou como Sodoma e Gomorra, portanto merecia o mesmo julgamento daquela cidade. Você vê que a contaminação era tão grande, que fala em alguns trechos, como fala aqui, se compara a Sodoma e Gomorra. Então você vê aí o grau que estava de contaminação. O povo a ser comparado com Sodoma e Gomorra. Porque lá era uma, né? Lembra que o Senhor fala, se tiver, né, Abraão começa a falar, mas se tiver um camarada, não, se tiver 30 camaradas você vai ficar, 50, ele começa com 50. Eu vou poupar a cidade, se tiver 40, eu vou poupar, 45 vai. Mas se tiver 10, eu vou poupar, se tiver 1, eu vou poupar. E na verdade não tinha nenhum, né? Na verdade poupou. A gente vai ver que ali em Sodoma e Gomorra poupou Ló, porque fez o que? Foi Abraão que intercedeu junto ao Senhor. Então a gente vê que a contaminação era muito grande. Então quando pega aqui uma situação dessa comparada a Sodoma e Gomorra, a gente vê o grau, né? Aqueles que estavam servindo ao Senhor eram uma minoria, como Jeremias. Você vê que Jeremias foi ouvido por poucos. E ainda esse pouco que tinha, muitas vezes o restante do povo ali, né, fazia o quê? Tentava tirar eles, né? Já voltando, amém? Então vamos ler o versículo 15.
que diz assim, vamos lá. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém vai trazer ali, vai tratar diretamente com os profetas. Eu trarei água venenosa para os profetas, ou seja, ali o Senhor ia tratar diretamente com eles, porque aqueles que tinham obrigação. Você vai ver que em algumas passagens fala que eles se faziam o que? Eles roubavam, usurpavam o pobre. Quer dizer, já não bastava o camarada ser pobre naquela época, então usurpava o cara. Quer dizer, ali para favorecer o quê? Favorecer a reis. Nós vimos um rei aqui, por exemplo, falei a semana passada, de um rei lá, o que acontecia com ele? Ele estava preocupado em construir casas luxuosas, não estava preocupado com o povo, coisa nenhuma. Né? Então por aí você vê o grau que estava. Então refere-se à amargura, no caso dessa amargura que se refere aqui, a de morte por envenenamento, está de acordo com Deuteronômio 18:20. E a consequência das falas, das profecias, era exatamente morte. Vai profetizar aquilo que eu não mandei? Então... Boa noite, como está, Maria Alegria? Desculpa, nem falei boa noite pro apóstolo, por favor. Dá uma olhadinha para ver se está na internet correta aqui. Quebra um galho para mim. Aqui? Vê se está não correto. Tem que estar dando muita falhada aí, né? Mas a internet hoje aqui, nós tivemos a internet deu uma falhada boa aí, mas vamos ver se a gente está na internet certa aí. Tá? Então é Deus mesmo. Vamos pedir pro Senhor aí, para não termos problema na transmissão. Se eu for lá rapidinho, eu coloco o dedo lá para voltar, vocês não reparam, tá bom? A vaidade é utilizada para descrever a futilidade de dar ouvidos àqueles que falavam da visão do seu coração, quer dizer, aquilo que era o intuito dele, aquilo que eles achavam, e não aquilo que era o Senhor estava mandando. E o profeta de Deus tem normalmente cuidado. O profeta de Deus, aliás, profeta verdadeiro, ele tem todo o cuidado para passar uma profecia, por exemplo. E aqui os profetas não estavam nem aí. Aquilo que era interesse deles, o que batia no coração, o camarada falava e pronto, acabou. Visões eram comumente compreendidas como um meio de receber uma mensagem divina, ou até mesmo de outros deuses, como eles relatam e eles faziam naquela época. Os falsos profetas proclamavam uma falsa esperança de paz e segurança àqueles que menosprezavam Jeremias. No entanto, a intenção de Deus era trazer mal ou até mesmo a calamidade, como é mencionado em algumas traduções. Então, quer dizer, enquanto eles falavam de paz, o que o profeta Jeremias falava era sobre mal mesmo. E a gente sabe que veio o mal qual era? Era ir para a Babilônia. O conselho de Deus estava disponível para aqueles que caminhassem no temor do Senhor de acordo com sua palavra e que compreendessem as obras de Deus na sua história. Então aqueles que realmente tivessem caminhada com o Senhor, temessem, né, o Senhor e ouvissem a verdadeira história, a obra do Senhor, para esse aí o Senhor tem um caminho que é o caminho do justo, né? Mas aqueles que não, já viu, né? O conselho de Deus aos ouvintes de Jeremias não era de paz, mas de um duro julgamento, porque estavam colhendo aquilo que plantaram, né? A tempestade é utilizada como símbolo do juízo de Deus. Então fala, vai vir a tempestade. Estava falando o quê? Sobre o juízo de Deus. E aí você pode ter, como ele fala lá, que viriam cavalos, é o quê? É vindo em algumas traduções, em algumas passagens, por quê? É o exército da Babilônia vindo. Então usa esse termo, como ele usa o termo de mulher, né, ou a prostituta se relacionando a Judá e a Israel, que se prostituíram com outros ídolos. Então tem que ficar atento sempre nisso aí, tá bom? Quando eu falo, eu vou sempre fazendo a menção para você entender. Então aqui essa tempestade era o juízo de Deus, né? Aí ele usar, como ele usou com Israel a Síria, aqui no caso de Judá ia usar a Babilônia. Pensamentos do coração, essa expressão fala sobre os planos e propósitos de Deus, pelos quais ele traria a punição. Então, qual seria a punição e de que forma traria, qual era o plano de Deus? No caso, trazer a Babilônia. Um profeta genuíno deveria ser mandado por Deus, com uma palavra vinda do Senhor. E um profeta genuíno de Deus não chama o povo, aliás, de Deus chama o povo ao arrependimento do pecado ou da maldade para a renovação da fé. Ou aquilo que os falsos profetas não estão preocupados em nada disso. Aqui você vê que Jeremias chamou o povo a tudo isso. Pô, um profeta que era chamado, tem um profeta chorão, o quanto chorou, o quanto clamou, igual sério, né? Orou e clamou pelo povo igual a ele, não existe, né? Vamos ler do 23 ao 27, que diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ão alguém no esconderijo, de modo que eu não o veja? Olha o que o Senhor está falando, diz o Senhor.
Sou Deus só de perto ou não sou de longe? Acaso você pode se esconder que eu não te veja? Tem algum lugar que você pode se esconder que o Senhor não te veja, né? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras? Porque proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos. E cada um conta o seu companheiro, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome, por causa da lei de Baal. Então aqui muitas coisas eram reveladas por esses profetas. Eu sonhei essa noite, e eles falavam. Então esses falsos profetas, aqui o Senhor fala, você acha que eu não estou vendo? Quer dizer, por isso que ele fala, não sou Deus de perto, sou de longe, você acha que eu estou de longe, que eu não estou vendo o que está acontecendo? Você acha que você pode se esconder que eu não estou vendo? Eu estou vendo o que os falsos profetas estão falando. E eles vão falar, sonhei, quando não sonhou coisa nenhuma. E não tinha nada a ver com a revelação do Senhor. Então o Senhor deixa muito claro aqui, adverte eles, inclusive, através de Jeremias. Os sonhos eram valorizados entre os assírios e os egípcios e os babilônios, como um meio de revelação divina. Então, para esses outros povos, isso aqui era algo comum. O camarada ter um sonho e sair revelando era algo comum. E a gente vê aí com o próprio profeta Zedequias, o rei Zedequias, você vai ver que ele tinha um eunuco trabalhando para ele. Quem que tinha eunuco? Eram os egípcios que tinham eunuco, os povos estrangeiros, por quê? Porque o eunuco cuidava do harém do quem? Do rei. Era coisa para o rei fazer isso? Não era. Né? Aliás, a lei já determinava outra coisa bem diferente. Né? Então era uma coisa que era praticada pelas outras culturas. Entretanto, na lei e na tradição dos israelitas, os sonhos eram analisados com cautela. Não que não pudesse ser uma revelação do Senhor através do sonho, mas era algo a ser revelado ou a ser analisado com cautela. Como é nos dias de hoje. Você pode ver que o profeta tem um sonho, o Senhor vai confirmar depois na palavra. Você não vê o profeta, falar pela minha profeta, né, a minha apóstola, ela não sai, peguei um sonho e sai contando para todo mundo, isso vai acontecer. Não é assim. Ela sempre vai buscar do Senhor que é uma confirmação, porque são coisas sérias. Até porque toda vez que ela tem um sonho nesse sentido, ela sabe que é sério. E aí o Senhor confirma com ela, fui eu que te dei esse sonho, isso aí vai acontecer tal data, isso aí é assim. Às vezes o Senhor fala, vai acontecer, a gente não sabe quando é. Então, essa é a diferença. Aquele que tem comunhão com o Senhor sabe do que eu estou falando. Agora é diferente do falso profeta que sonhou lá e sai metralhando aí o povo, né? O caráter dos falsos profetas baseava-se em mentiras e engano. Seu engano era aparente, porque seu objetivo era levar o povo à idolatria com seus sonhos fantásticos, fazendo com que todos se esquecessem de Deus e seguissem a Baal. Então aquilo que era propósito dos falsos profetas era isso, e tirando cada vez mais o povo, né, da adoração ao Senhor. Então ia enganando o povo, ia trazendo sonhos que eram desejados pelo povo. Isso é muito fácil, né? É a velha história do profeta que fala aquilo que você quer ouvir. É tudo lindo e maravilhoso, mas quando vem exortar, misericórdia, né? Um sonho é algo passageiro como a palha. A palavra de Deus tem força de fogo e de martelo, como fala na palavra. O Senhor diz que furtavam suas palavras, pois tendo falta de conhecimento verdadeira a sua palavra, a palavra de Deus, os falsos profetas repetiam esperanças falsas, deturpavam as mensagens do Senhor. Então, quer dizer, olha aqui que o Senhor fala. Eles furtavam a palavra, quer dizer, roubavam a palavra, porque não era a palavra do Senhor. E deturpavam ela, e eles proferiam para o povo, o que afastava ainda mais o povo do Senhor, né? Usavam de sua língua e diziam, ele disse. A palavra está aqui dizendo, o Senhor fala que os falsos profetas falavam, ele disse. Você já imaginou que condenação traziam esses, trouxeram? Bom, a gente sabe o desfecho dessa história, né? Você imagine hoje, quando a pessoa abre a boca lá, falso profeta, e fala, ele disse. Tem noção da responsabilidade? Essa passagem de Jeremias, capítulo 23, deixa muito claro. Você vê que o Senhor deixa muito claro que ele vai tratar direto com os falsos profetas. Então, aquele que abre a boca para dizer, ele disse, eu vou falar para vocês, eu tenho um temor tão grande para falar qualquer coisa, o Senhor disse, o Senhor falou, meu Deus do céu. Às vezes quando eu vou falar qualquer coisa, eu falo, senti no coração, né? O Senhor me tocou no coração, me deu entendimento e tal. Eu tenho o maior cuidado com isso. E você vê as pessoas falando, naturalmente, olha, eu vim aqui ministrar, eu estou ministrando, porque eu senti, porque Deus falou. Deus falou o que para você? Da parte de Deus. É da parte de Deus, isso é comum, o púlpito é um lugar sagrado. E eu vou falar uma coisa para vocês, não é só porque eu estudo não. Eu tenho um cuidado danado com o altar.
com relação principalmente a falar aquilo que o Senhor não disse. E eu vejo as pessoas, eu sempre tenho, não vou dizer uma tremedeira, mas sempre quando eu venho para o altar, eu tenho aquela preocupação, porque o altar é algo santo, né? Às vezes você fala para uma pessoa, alguns falam assim, beleza, para o altar, vou ministrar, tranquilo. Despreocupação total, está tão garantido assim. A palavra do Senhor é algo precioso demais. Então não dá para você pisar no altar. Pode perguntar para a nossa apóstola que eu estou falando, porque eu aprendi com ela isso. Eu sei tudo. Você chega aqui, dá um apagão, você não sabe nada. Nós dependemos totalmente do Senhor. Aqui no estudo é muito mais fácil, mas e ministrar de domingo, como a gente ministra? Aí chega aqui, porque Deus disse, porque eu estou vendo, porque eu não estou... Misericórdia. Toma cuidado com isso. Por quê? A gente fala muito isso no curso de pastor. Mas para a pessoa, na empolgação, se esquecer disso aqui, é a coisa mais sutil. Só que a pessoa esquece que o Senhor fala, eu estou vendo, e eu vou tomar providência. E aí, quando vem a providência, o que será que eu fiz, né? Aí aquela história, o que será, né? Nossa, a prosperidade saiu da minha casa, a enfermidade chegou, não sei o que, estou dando exemplo, né? Qualquer um pode ser, qualquer situação pode acontecer. E aí a pessoa não sabe o que aconteceu. Por quê? Está profanando, está falando aquilo que o Senhor não disse, está falando que foi o Senhor que disse. Meu Deus, você está dizendo que foi o Senhor que disse. Ele não é qualquer pessoa, gente. Está muito sério isso aqui. E aí eles diziam, ele disse. Os falsos profetas falavam por si próprios, carecendo de uma palavra genuína vinda de Deus. Então, como eles não tinham uma palavra genuína de Deus, chega aqui na frente, quer fazer firula. Quer falar, eu sou o cara, eu sou não sei o que, eu sou o homem, eu sou o instrumento de Deus. E aí fala aquilo que Deus não falou. Então o altar é para a gente diminuir, para que o Senhor cresça. Senão eu não precisava estudar. Eu vim aqui, eu lia para vocês e falava, sou o cara. Li aqui, foi um pouco que beleza, né? O bispão, top. Eu vou estudar para quê? Agora eu vou estudar para que eu chegue aqui e o Senhor me capacite. Mas não que eu estudei para chegar aqui para ser o cara. Não é isso. A mesma coisa na ministração de domingo, ou seja, qualquer outro tipo de ministração. Então eu estou aproveitando isso, seja porque essa palavra é muito séria. A gente não pode esquecer disso, jamais. E a gente agora está com a leva cheia de pastores aí, glória a Deus, né? Só falta palavra, então a pessoa vai na eloquência, né? Eu vim brincando com essa eloquência, né? Que a eloquência é muito boa, a palavra é muito linda, mas na prática... Os falsos porta-vozes de Deus profetizavam sonhos mentirosos, iludindo o povo. Leviandades reforça ainda com o caráter perverso dos falsos profetas. Então eram levianos. Só que levianos com o quê? Com a palavra de Deus, que é sério. O povo buscava saber acerca da palavra de Deus como se fosse um fardo e não exercia o poder de decisão que há em escolher ser livre do pecado e servia com peso, pois tinham perdido a visão espiritual e por isso o opróbrio, a vergonha o esperava. Então olha só, olha a consequência com esses falsos profetas aqui. Eu falei, eu nem tinha lido ainda aqui. Olha o que o Senhor está falando aqui. Que viria para eles o quê? O opróbrio e a vergonha. Aí quando chega o celeiro, que o celeiro, meu celeiro, minha vida não anda, está falando de autoridade, é um exemplo, está fazendo o quê? Está falando contra a palavra de Deus, aqui o povo está falando o quê? Contra Jeremias. Então eu estou aproveitando o ensejo aqui, falando exatamente sobre o que eu estou ministrando, gente, eu não estou aqui atacando ninguém, pelo amor de Deus, eu estou falando o que está escrito aqui. O povo, esses falsos profetas atacavam Jeremias falando contra aquilo que Jeremias estava profetizando. Porque eles sim eram profetas e Jeremias não era. E logo estavam falando do profeta e do Senhor. Lembra de Samuel, o que o Samuel foi lá, o povo... O Senhor falou, calma, então não é de você que estão falando, estão falando de mim. E aqui você está falando de Jeremias, estavam falando de Jeremias, estavam falando exatamente do Senhor. Se ele era a boca de Deus na terra, estavam falando de quem? Estavam falando do Senhor, não era de Jeremias. Jeremias era apenas o instrumento usado pelo Senhor. E aí o Senhor, vou trazer vergonha e vou trazer opróbrio. Aí quando chegou o opróbrio, chega a vergonha, a pessoa não entende. Você acha que esses falsos profetas entenderam? O que não morreu foi entender na hora que passaram o ardor de ficar lá 70 anos na Babilônia. Aí vai entender. Quando passa pelo desertão, aí vai entender. Não precisa passar pelo desertão. O povo aqui não tinha nada. O Senhor está falando, se arrepende.
Quantas vezes os profetas falam, fez errado, já sei que você fez errado, mas se arrepende, pega o retorno aí, vamos embora. O Senhor está sempre disponível para perdoar. Agora aquele que realmente se arrepende de coração, busca, né, o caminho do arrependimento, mostra fruto de arrependimento. Nenhuma mensagem genuína poderia vir de falsos profetas. Os falsos profetas manipulavam a palavra de Deus em seu próprio benefício. Então tudo que falavam era de acordo com o benefício próprio e nada para com o Senhor. Jeremias utilizou de sarcasmo para com aqueles que afirmavam ter recebido a palavra de Deus. Vocês estão recebendo a palavra de Deus? Então ele fala com sarcasmo, por quê? Ele sabia que os camaradas não tinham recebido palavra nenhuma do Senhor. Se o Senhor está falando que vai vir o mal, como é que aquele cara está profetizando que vai vir o bem? Está na cara. Você já imaginou a vergonha? Eu hoje, nos dias de hoje, ficaria envergonhado. Estou falando uma coisa que o sacerdote está falando completamente diferente. Alguém está equivocado. Ou seja, ou eu não ouvi de Deus, ou ele não ouviu de Deus. Então como é que é a tua comunhão? Quando você tem comunhão com o Senhor, você sabe. Proclamar o peso, ou seja, a mensagem do Senhor era proibida aos falsos profetas. Perpétuo opróbrio e eterna vergonha é o que viria. A desgraça que cairia sobre os falsos profetas seria um período longo e essa lembrança permaneceria para sempre. Olha a situação aqui dos falsos profetas. Olha o que viria. Por isso, quando você vê uma história, isso também serve vamos ver para o outro lado. Às vezes você está falando, mas é um camarada, é um falso profeta, está fazendo, não fala nada. Se é falso profeta, não deixa se virar lá. O Senhor deixa muito claro na palavra dele, ele fala o seguinte, do meu ungido cuido eu. E aqui o Senhor está falando o quê? O Senhor falou com mais alguém? Não, falou para Jeremias que ele ia tratar com o falso profeta. Então o Senhor vai tratar com o falso profeta, não precisa fazer justiça, você precisa fazer nada. Eu sei que é duro que eu já ouvi falsa profecia. Não pensem vocês que eu nunca ouvi. Subindo no monte eu ouvi várias. Só que eu fiz. Na hora, lógico, você fica nervoso, sou ser humano também, tem carne. Também me doeu, fiquei brabo, mas vou fazer o quê? Agora eu vou lá e vou bater no camarada? Deixa Deus se virar, Deus vai acertar com ele, o problema é dele. Importante é que eu vi que era falsa profecia, que não tinha nada de Deus ali, porque Deus não, se Deus não falou comigo através da minha sacerdote, vai falar com o sacerdote do vizinho? Fala sério, né? O vizinho vai falar que a sua mulher está grávida? O que é isso, né? Desculpa a brincadeira, mas fala sério, né? Capítulo 24, a visão dos 2 cestos de figo. Vamos ler do 1 ao 3 aí, que diz assim. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figo, postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia, tinha um cesto de figo muito bons, como os figos do temporãos, mas os outros ruins, que de ruins eram, não se podia comer. Temporãos quer dizer, aquele já no finalzinho lá, né, mas maravilhoso lá, um dos figos. E os outros eram tão ruins que não se podia comer. Então me perguntou o Senhor, que vês tu, Jeremias? Respondi, figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se pode comer. Então, aquilo que a visão que Jeremias teve ali, e ele passou a visão para o Senhor. Essa experiência, inclusive com a visão, é semelhante a de Amós e Joel. Isso se deu em 597 a.C., durante o exílio de Jeconias, né, ou Joaquim, né, como algumas traduções, o penúltimo rei de Judá. Os bons figos são identificados como os exilados deportados, incluindo a família real de Jeconias, que Deus separou para o seu bem. Você vê que esse camarada ele vai ficar preso, e aí depois, já num determinado tempo, ele é solto. Né? Então, olha só. Deus iria fazer isso ao povo que foi lá, que conseguiu ir para o cativeiro, que obedeceu, foi lá para o cativeiro e não morreu. Aqueles que fugiram do cativeiro, que não quiseram do cativeiro, evidentemente morreram. Deus iria fazer voltar os cativos, estabelecendo-os na terra e multiplicando suas colheitas. Assim tudo, Deus iria dar a eles de coração para que o conhecessem. E esse versículo antecipa a mensagem sobre a nova aliança. Portanto, figos bons representavam aqueles que foram levados para a Babilônia e foram maltratados e no sofrimento voltaram-se para Deus, renunciando
todo tipo de idolatria. Haveria retorno desses, pois eram promessas de Deus. Então esses eram os frutos bons. Aqueles que vão para a Babilônia, vai sofrer, vai passar tudo. Afinal, gente, eles estão colhendo aquilo que plantaram. Ah, porque eu tenho dó do povo na Babilônia. Mas, pera um pouquinho. O povo ficou mais de 100 anos ali, tiveram para se ajustar, depois de ver tudo que aconteceu com Israel. E Judá não só não se ajustou, como fez coisas piores, matando crianças, entregando em holocausto. Então foi para a Babilônia. E agora ia colher o quê? O sofrimento. Mas tinha que dar glória a Deus, porque o Senhor estava sendo misericordioso com aqueles que aceitarem para a Babilônia. Porque esses iriam voltar, mas ia se lembrar do que aconteceu, você pode ter certeza. Os figos ruins simbolizavam os que ficaram em Judá, como o rei Zedequias, que não quis ir, não ouviu, não obedeceu. Nós ministramos essa semana. Estava falando que ele, depois que ele tira Jeremias da cova, ele fala para Jeremias: e aí, Jeremias, como que mudou alguma coisa, passou uma estadia lá, vai mudar a sua profecia? Estava acostumado com os falsos profetas, profetizavam aquilo que era interessante. E aí, Jeremias? Aí Jeremias falou para ele: olha, o negócio é o seguinte, vai para a Babilônia, vai ficar escravo lá, senão você vai morrer. Aí ele falou: pô, Jeremias, então faz o seguinte, não comenta nada com ninguém, se alguém vier aqui perguntar, se algum príncipe vier aqui, você não fala nada, não diz nem bem nem mal, não conta história nenhuma. Olha o acordo dele, por quê? Ele era esse figo ruim. Tanto que ele tenta fugir, né, na calada da noite lá e é aprisionado por Nabuzaradã. E aí o que acontece? Tem os olhos perfurados, só que antes disso mata a família dele, os filhos na frente dele. Então olha o destino. Então, os filhos ruins simbolizavam os que ficaram em Judá com o rei Zedequias e que não se converteram, além daqueles que preferiram ir buscar no Egito segurança e refúgio. Eram inimigos de Jeremias e da palavra de Deus. Então, nós tínhamos um grupinho aí, daqueles que não quiseram ir para a Babilônia, né? Esses ficaram lá com os Zedequias, brigaram até a última hora, foram muitos deles mortos. E outro grupo que era o pró-Egito, que queria ir para o Egito de qualquer forma. Só que Jeremias já tinha falado que não era para ir para o Egito. E a gente vê a história toda, desde depois de Abraão, você vai vendo quantas que falam que não era para descer do Egito. Se Jacó, com todo o receio com o filho dele lá governando o Egito, ele teve medo de ir para o Egito. Foi perguntar para o Senhor se ele podia descer para o Egito. Só que achava ainda que o Egito era sinônimo de segurança para eles, para não ser levados para a Babilônia. Como naquela época, toda vez que atacavam o povo estrangeiro, eles buscavam um outro para defender eles. O próprio Israel pediu já ajuda para a Síria e depois foi consumido pela Síria. Então, olha só, Judá também pediu ajuda para a Síria e conseguiu escapar por pouco, não foi pelo mesmo cativeiro naquela época, depois foi agora para a Babilônia, né? Capítulo 25, vamos lá. 70 anos de cativeiro, meu Deus. Vamos lá. Vamos ler do 1 ao 3 aí. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então aqui importante. A palavra veio aqui, né, o profeta Jeremias deu para esse rei, Jeoaquim, filho de Josias, quando foi no primeiro ano que Nabucodonosor assumiu a Babilônia. Que a gente vai ver que lá passou Nabucodonosor, depois o filho dele, tem toda a história, nós vamos ver depois essa parte da história lá no livro de Daniel, ok? No qual anunciou a Jeremias o profeta a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada. E vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Então aqui Jeremias está falando para eles que a palavra já vem do Senhor de madrugada, ou seja, desde o começo, desde o amanhecer, ou seja, de tempos, o Senhor já vem falando sobre isso, alertando o povo sobre a estadia no Egito, na Babilônia, né? Só que acontece, o povo não dava ouvidos. Então ele fala: tenho falado, não é de agora. Falei logo depois de Josias também, porque Josias foi um rei muito bom. Quando ele morreu, para Jeremias foi muito difícil. Estava acostumado com um rei que fez uma limpeza lá e coisa e tal. E quando ele morreu, fez a limpeza, o filho dele que assumiu, só Jesus na causa. Foi um atrás do outro fazendo lambança, né? Então o primeiro ano de Nabucodonosor foi 605 a.C., aí para efeito de cadastro, tá? De data aí quem anota. Sucedeu seu pai no trono da Babilônia. Ele rapidamente levou seu exército a Carquemes e derrotou os egípcios e algumas tropas assírias. No ano seguinte,
as forças de Nabucodonosor obtiveram o controle de toda a Palestina, alcançando até a porção do sul do rio do Egito. Então, quer dizer, ali, logo que ele assumiu, pegou o seu exército, foi para Carquemes, e ali ele começou a enfrentar alguns povos, no caso os egípcios e também os assírios, mostrando o seu poderio. Naquela época o cara era poderoso, ele tinha que mostrar o seu poderio justamente atacando cidades vizinhas, povos estrangeiros. Começando com o período em que foi chamado, em 626, Jeremias proclamou fielmente a mensagem do Senhor, por 23 anos, onde o castigo foi pronunciado por ele neste período. Mesmo assim, ele não foi ouvido pelo povo e continuou passivo. Então o povo, além de não ouvir ele, continuou na mesma, passivo, continuou na mesma que estava, na mesma, sabe, naquela água de salsicha, amarelinha, continuou daquele mesmo jeito. Outros profetas, tais como Abacuque, Sofonias e Urias, que aparecem em Jeremias 26, e outros de séculos anteriores, haviam proclamado com persistência a mensagem de arrependimento para que a nação pudesse permanecer na terra. Segurança, prosperidade e vida longa na terra estavam diretamente relacionados à fidelidade da nação para com a aliança de Deus. Vamos pegar essa palavra aí rapidinho, só e trazer para os dias de hoje. Quer dizer, nós estamos vendo tudo que está acontecendo no mundo, né? O que está sujeito à minha segurança e tudo mais? A minha fidelidade. A minha segurança hoje, em função de tudo que está acontecendo no mundo, depende do que? Da minha fidelidade com Deus. Aquele que tem fidelidade com Deus, ele está tranquilo, porque está firmado na rocha e não na areia. Tem palavra, tem promessa, não é pego de calça curta. Você pode ver que tudo Deus anunciava antes. Você vê Moisés, tudo que aconteceu, o Senhor chamou Moisés e falou: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, mas vem aqui de cima, daqui de cima você vai ver tudo o que vai acontecer. O profeta Ezequiel falou assim: olha, eu vou tirar a delícia dos seus olhos aí, né, e coisa e tal, mas você não chora, não faz nada, continua, porque a caminhada é longa. O que aconteceu? O Senhor falou isso com ele de manhã, ele estava tudo lindo, maravilhoso, tirou a mulher dele à tarde, no dia seguinte ele já estava normal, como tinha que fazer, como o Senhor determinou para ele. Então, o povo, aquele que ouvia a palavra do Senhor, não andava enganado, sabia o que estava acontecendo, e sabia o que iria acontecer, porque os profetas avisaram. Não andeis após outros deuses, adorando a deuses alheios. A obra de vossas mãos refere-se aos ídolos feitos por homens utilizando em adorações pagãs, uma violação da aliança que provocou a ira de Deus. Então o que acontece? Além de tudo, passaram a fazer outros deuses, quer dizer, obras das mãos do povo, do próprio povo hebreu, que pegaram, né, usaram tudo que Deus dava para eles de sabedoria e usaram para fazer estátua de outros deuses. Quer dizer, é brincadeira, né? O Senhor era o único que trazia julgamento, e os babilônios e as tribos do norte eram meros agentes da sua destruição. Então aqui, na realidade, a Babilônia nada mais era do que um instrumento na mão do Senhor. Então eram agentes para fazer aquilo que o Senhor ia determinar. Nada além disso. Porque fala em algumas passagens, grande é o povo. Só que não é que eles eram grandes por ser uma grande nação, nada disso. O poder que eles tinham naquele momento era o Senhor que deu para eles enfrentar lá o povo de Judá e levar eles cativo. Tanto que depois o Senhor faz o quê com os persas? Ciro, meu escolhido, meu ungido. Né? E o Senhor não levanta o persa lá para derrubar o Babilônia? Então, o Senhor usa quem ele quer, né? Gerações do norte, o exército babilônio empregava mercenários, os citas, os sumérios, vindo da Ásia Menor. Cita esses dois povos aqui, que eles usavam como mercenários lá para ajudar eles em guerra. Naquela época era tal negócio, você pagava um mercenário aí, quanto você quer para me ajudar na guerra? Aí o cara ia, ponto, acabou, né? Nabucodonosor, meu servo, essa expressão não significa que o monarca adorava a Deus de Israel, como eu acabei de falar para vocês, mas apenas que era usado pelo Senhor para cumprir seus propósitos, como o caso de Ciro, que é chamado de ungido do Senhor, lá em Isaías 45, que eu mencionei para vocês. Por não escutarem a Deus, a Babilônia iria se levantar contra Judá e Jerusalém. Eles ficariam 70 anos no exílio. A alegria e o júbilo, as vozes e o brilho das lâmpadas de Israel iriam se apagar. Que triste, né? O papel de Jeremias como profeta para as nações cumpre-se por meio de um discurso sucinto para a nação mais poderosa daquela época, semelhante a Judá, a Babilônia. Se tornaria um deserto perpétuo. Após um curto período de aproximadamente... Curto período é brincadeira, né? Fala sério. Um curto período de aproximadamente 70 anos,
a Babilônia, sob o comando de Nabonido e Beltesazar, sucumbiria diante de Ciro e dos persas, e então Alexandre o Grande conquistaria a cidade. Aí fala já, né, do futuro aí. O cálice da ira de Deus contra as nações. Vamos lá. A sequência de 3 termos aqui. Bebam, tremam e enlouqueçam. Descreve o processo de julgamento pelo qual a espada do Senhor subjugava aqueles que se opõem. Então, bebam, tremam e enlouqueçam. Olha como viria o julgamento do Senhor contra eles. O estado de entorpecimento era condenado no Antigo Testamento, ou seja, beber do cálice e cambalear demonstrava culpa da pessoa. Se você for lá em Números capítulo 5, você vai ver essa passagem falando sobre isso. E Jeremias cumpriu fielmente as ordens de Deus. A lista de nações que teriam de beber do cálice do julgamento do Senhor começava com Judá e Jerusalém, que seriam motivos de chacota. Aqui beber o cálice é o cálice do julgamento de Deus, né? A mão poderosa do Senhor. A primeira nação estrangeira condenada por Deus por intermédio de Jeremias foi o Egito. Essa profecia completa a gente vê lá em Jeremias, vamos ver em Jeremias 46. Então aqueles que ajudaram e foram contra o povo de Deus, um deles o Egito, nós vamos ver que a profecia completa vai se cumprir lá em Jeremias 46, fala sobre isso. A terra de Uz geralmente é interpretada como sendo a região de Edom, tá? Ao norte da Arábia. Askelon foi capturada por Nabucodonosor em 604. Gaza e Asdod também são mencionadas nas crônicas de Nabucodonosor na Babilônia, em Jeremias 47. Então são cidades ali, são citadas aqui, nós vamos ver lá no capítulo 47. Viria castigo sobre essas cidades também. Então você vai ver, Edom, os edomitas, que tinham tudo para fazer bem para o povo de Deus, porque eram descendentes de Esaú, irmãos, né, de Jacó, irmãos de Israel, mas não fizeram nada disso. Viria também a punição sobre eles. Várias vezes aparece isso na Bíblia, essa passagem, falando sobre o julgamento com esse povo, e inclusive Ezequiel também nós vamos ver. E em Jeremias já vimos falando um pouco sobre isso. Os reinos de Edom, Moabe e Amon e os territórios litorâneos fenícios de Tiro e Sidom sofreram duramente com os ataques de Nabucodonosor. E olha que essas terras aqui, alguns que eram cidades portuárias, né, que ficaram na beira do mar ali, achando que eram os caras que podiam fazer acontecer, e iam dançar do mesmo jeito. Nós vamos ver Jeremias 48. Os reinos de Dedã, Tema e Pus, no deserto da Arábia, foram condenados. Dedã e Tema ficaram no território edomita. Localização de Pus é desconhecida. Então, alguns desses aqui estavam no território dos edomitas, né? Povo de Edom. E a de Pus, a gente não, segundo os historiadores, os estudos que eu peguei, nenhum falam de a localização dessa terra. Elã e Média ficavam a leste da Babilônia. Nós vamos ver também um pouco mais detalhado de Jeremias 49, tá? Isso aqui é só o nome de alguma cidade, só para eu passo sempre para efeito de conhecimento, né? Eu sei que para quem está estudando a luz da palavra, você quer saber um pouco mais da história, né? O que aconteceu, como foi, mas aqui só para você ter essa informação aí, tá bom? Os 3 termos que descrevem um entorpecimento progressivo, bebei, embebedai-vos e vomitai, enfatizam a extensão do julgamento que fluía a partir do cálice da ira de Deus, ou seja, vai começar a beber, vai se bebedar e vai vomitar. Esse era o cálice do castigo de Deus, ou seja, a ira de Deus acendendo contra o povo. Aqueles que recusassem o cálice seriam forçados a beber. Você vai para a Babilônia, quer você queira, quer não. O julgamento de Deus começaria com o seu próprio povo e sua cidade santa, no caso de Jerusalém. Deus traria castigo sobre a cidade que era chamada por seu nome. Ao fazer isso, o Senhor vingaria seu nome e sua santidade. A partir de Jerusalém, a espada de julgamento de Deus partiria para os confins da terra. Então começa dali, mas não vai parar por aí, né? O julgamento universal de Deus é descrito como uma ilustração poética sobre o leão montês fugindo do topo das colinas. O estrondo refere-se ao julgamento do resultante da contenda de Deus, ou de seu processo judicial contra as nações, porque eram ímpios. Então ali o leão ia rugir lá de cima e a espada vai descer, né? O estrondo, você já viu que a espada do Senhor está descendo e punindo todo o povo. A palavra ímpio diz respeito à culpa associada com a violação dos padrões éticos, incluindo o ataque
aos direitos dos pobres necessitados, bem como o abuso dos oprimidos. Então você vê que a palavra fala muito também dos estrangeiros, né? Em alguns livros você vai ver, algumas passagens, você vê que o Senhor fala, vocês oprimiam a viúva, a cidade ali, a partir da hora que ele obedecesse a lei do Senhor, se convertesse, vamos dizer assim, se convertesse, a lei serviria para ele também, ele seria beneficiado de tudo. E o povo castigou também o estrangeiro que estava lá, que professava da mesma fé que ele. Não era o hebreu, mas a partir da hora que estava lá, professava. Por que foi falado muito sobre isso? Porque quando saiu do Egito, não saiu só o povo hebreu. Saiu muitos povos estrangeiros também. Alguns, talvez comerciantes, coisa e tal, mas muitos egípcios também foram junto, viu? Acredite se vocês quiserem ou não. Assim como a calamidade terrível de Judá, em que os cadáveres ficavam expostos ao tempo, como a gente viu em Jeremias capítulo 7. As nações experimentariam inúmeras mortes extensiva e destruição. A negligência para com os mortos é descrita por meio de 3 termos. Não serão planteados, nem recolhidos e nem sepultados. O que era uma ofensa naquela época. Deixar o corpo lá jogado. Essa profanação terminaria na putrefação dos corpos, sendo transformado em estrume. O que era abominável, né? Vamos ler aí do 34 ao 38. Para a gente eliminar aí. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós donos de rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. Eis que o grito dos pastores e o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo os pastos dele, porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas por causa do brasume da ira do Senhor. Saiu da sua morada como o filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruína, por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Então aqui o Senhor fala com os pastores aí, ó, eu vou te contar o que vai acontecer com vocês aí, o Senhor, né? Aqui destaca bem a serenidade do julgamento que viria, o que resultaria em morte e cativeiro. Casas e pastos que uma vez foram pacíficos e seguros, agora seriam completamente devastados. Então aquilo que até então era lindo e maravilhoso, pastos verdejantes, agora seriam devastados. Tudo por quê? Rompimento da aliança, adoração a outros deuses e várias outras coisas que o povo fez, né? Então o Senhor menciona, você vê que o Senhor fala com Jeremias, menciona para o povo, depois você vê lá com o profeta Ezequiel a mesma coisa, o Senhor relata várias das coisas que o povo tinha feito, falando tudo que o povo tinha feito de afronta ao Senhor, né? Então aqui a gente termina o capítulo 25, amém? O capítulo 26 não dá, né? A gente já estourou o horário aí. Na quarta-feira a gente pega o capítulo 26 em diante, tá bom? Pessoal, glória a Deus. Bora orar, né? Agradecer porque foi uma noite extraordinária. Queria agradecer a todos que estavam comigo aí. Não esqueça de compartilhar, né? Compartilha porque a palavra vai chegar aos 4 cantos da terra, depende da gente, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, te glorificar por essa noite extraordinária. O Senhor nos preparou, por esse momento na tua presença, Senhor. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, toca poderosamente em cada um, Pai, que recebeu essa palavra, esse estudo agora online, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, onde chegar o som da minha voz, toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus, que eles recebam a cura, Pai, em nome de Jesus, eu que profetizo, Pai. Quero te pedir também, Senhor, tira o comichão dos ouvidos, abre o entendimento, para que essa palavra fique cravada, Pai, na vida de cada um, que eles possam compartilhar e que essa palavra venha chegar nos 4 cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus. Usa os teus servos como instrumento, Pai, a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Glória a Deus, né? Não esqueçam, quarta-feira, às 7 horas da noite, nós temos um encontro marcado. Então, como quarta-feira, quando a gente entrar aqui no ar, já tem propósito, fica ligadinho no propósito da Hebron. Você vai receber pelo WhatsApp, acompanhe as redes sociais nossas, no nosso canal do YouTube, acompanhe também o Facebook, porque toda vez, todo propósito que tiver, a gente divulga lá, você consegue entrar através do link, amém?
uma noite extraordinária para vocês, amém? Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, pessoal, obrigado pela companhia, fica na paz do Senhor, Deus abençoe, boa noite.